Nós estamos aqui com mais um All That Science, um episódio imperdível com a doutora Graziela Slotnick, psicóloga clínica, doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, PhD. Graziela, muito obrigado por estar aqui. Graziela é especialista em sono, psicologia em sono, e nós vamos falar sobre sono hoje. Obrigado, Graziela. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Graziela, eu não resisto. O que é que te tira o sono? Isso é uma boa pergunta. Vou devolver para você. Você dorme bem? Eu durmo bem. A consciência é tranquila. Isso é ótimo. Mas olha, brincadeiras à parte, sono é uma coisa muito séria, né? O dia tem 24 horas, dizem que a gente precisa dormir 8 horas, então nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, Graziela. Você acha que é subvalorizado isso? A gente presta pouca atenção para a quantidade de sono e qualidade do sono que a gente usa? Com certeza. Os impactos mostram, as pesquisas mostram o quanto que a gente está privado de sono. A população está muito privada de sono. A gente tinha uma qualidade de sono muito melhor. Com a Revolução Industrial, com a questão da luz, porque a gente tinha muito definido o que era dia e o que era noite. E com a luz elétrica, isso foi perdendo esse marcador de escuro e claro. A nossa sociedade tem essa coisa de querer produzir e o tempo de sono é quase uma perda de tempo e tem um impacto muito grande na saúde geral. No consultório as pessoas chegam a verbalizar isso? As pessoas chegam falando para você que eu acho que dormir é perder tempo? Chegam. Isso eu vejo muito para pacientes que têm distúrbio de ritmo, que, por exemplo, é uma pessoa mais vespertina e ela tem uma necessidade de dormir mais tarde, porque a melatonina é produzida mais tarde, todo o corpo dela está tudo mais para dormir mais tarde e acordar mais tarde. E ela não consegue se conformar, porque assim, todo mundo acorda cedo, ela também quer começar o dia cedo, produzir mais. E aí, para ela aceitar o cronotipo dela e esse distúrbio que ela tem, é muito difícil, porque ela quer seguir o padrão, né? Então, e fora as estrelas hoje, a mídia que fica, não sei quem dorme 4, 5 horas, noturno, e super bem sucedido e tudo. Então, isso é um problema, porque as pessoas veem isso e acabam seguindo e tem um impacto muito grande. Muitas vezes a pessoa vem para o consultório e nem percebe que é falta de sono, que é privação de sono, mas vem falando, olha, minha memória não está boa, eu estou muito irritada e tal. E, na verdade, é um impacto da privação de sono. Entendo. Graziela, quer dizer que tecnicamente, existe essa assinatura individual de cada um de nós? Gente que é mais vespertina, gente Sim. Que é mais... Não é só hábito? Não. Tem a questão que é o cronotipo, né? A gente tem pessoas que são matutinas, que quer dizer, ela precisa dormir mais cedo e acordar mais cedo. E isso é biológico. E tem pessoas que são extremos, assim. E tem as vespertinas, que dormem mais tarde e acordam mais tarde. E o intermediário, que é mais de 60% da população, eu acho que chega até uns 70% da população. Se adapta, que é o melhor, porque se tem um trabalho que precisa acordar mais cedo... se adapta aos poucos, não é que... Mas ela tem mais flexibilidade. Agora, um matutino, você pedir para ficar até tarde trabalhando, sofre. Ou vice-versa. Um vespertino ter que acordar muito cedo para trabalhar. Ele vai trabalhar, mas vai sofrer muito. É porque ele não está respeitando o cronotipo dele, que é fisiológico. Agora, sono não é uma coisa só, né, Graziela? Não é que você pega no sono e acorda no outro dia e você passou por aquelas tantas horas de um jeito só. Tem várias fases do sono. Exatamente. A gente tem várias fases, né? Primeiro que a gente tem o não REM e o REM. A fase do REM... O não REM... REM é uma sigla em inglês. Rápidos movimentos oculares. A fase não REM ocupa
75% do sono. E a REM, uns 20%, 25%. A não REM, a gente tem o N1, que é o sono superficial, o N2 um pouco mais profundo e o N3, que é o sono profundo. E depois a gente vai para a fase do REM. Nessa sequência. Isso. E ele cicla, né? Então as pessoas acham que a gente dorme de um jeito e acorda. Não é assim. São fases, a gente passa de 5 a 7 ciclos do sono. E entre essas fases, a gente tem micros despertares. Então as pessoas às vezes falam, como que tá teu sono? Tá péssimo, eu acordei 2 vezes. E aí eu falo, mas acordou e como que foi? Acordei, virei para o lado e dormi. Isso é normal. Então tem uma questão que a terapia é muito legal, que ela trabalha com as crenças disfuncionais. Porque às vezes a pessoa sente que tem um problema e aí a gente vai trabalhar e ver que isso não é, né? Se eu acalmo e eu falo, olha, isso faz parte, ter um despertar, e aí ela se alivia e fala, então tudo bem. E isso faz uma diferença muito grande. E tem ao contrário, tem gente que acorda e fica 1 hora fritando, que eu falo, de um lado, vira de um lado para o outro, e acha que isso é normal. E que fica esperando até o sono chegar. E também isso é super disfuncional. Porque sempre fui assim, né? Exatamente. Aliás, o sono vai mudando ao longo da vida? A criança dorme diferente, o idoso tem um outro sono, como é? Primeiro que assim, a criança, o bebê, né? Ele tem um sono polifásico. Dorme, acorda, dorme, acorda. Aí vai crescendo um pouco, vai criando um bloco de sono no período noturno e ainda uns cochilos. Vai crescendo mais, vai criando um sono, vamos dizer, mais bifásico. Tem um bloco de sono maior no período noturno e ainda um bom bloco no período da tarde, o cochilo da tarde. Na adolescência, a gente vai aumentando o tempo de sono, né? Você pode ver que o adolescente, se deixar, ele dorme e é fisiológico, tem uma necessidade maior de dormir. E é uma grande questão porque são eles que são muito privados de sono, porque eles vão ficando mais vespertino, que é da própria fisiologia, só que ele tem que acordar cedo para ir para a escola. E aí ele está privado de sono. Um sofrimento. Sofrimento. E aí chega no fim de semana... Da adolescência e privação de sono, ninguém merece. Ninguém aguenta. Eu vivo isso na minha casa. E aí chega no fim de semana, porque tá mega privado, aí vem aquele sono rebotão. E é um jet lag social, que não ajuda, né? Que então desregula ainda. Existe sono acumulado, então? Então, na verdade, sim, a pressão de sono se acumula e chega uma hora que o corpo não aguenta e... O cansaço que vem do fato de você estar privado. Mas você nunca repõe o sono, né? Mas assim, ele ajuda na questão do corpo porque está muito privado de sono. E você pode ver que a pessoa que tem insônia, ela não dorme mal todos os dias. Por que ela não dorme mal todos os dias? Porque o que acontece é que chega uma hora que o corpo vai colapsar, assim, não vai aguentar, aí vem o rebotão. Pronto. Porque ela não aguenta, desmaia. 1 noite sem dormir, 2 noites sem dormir, 3 noites... E aí a pessoa fica desesperada e fala, eu nunca sei quando eu vou dormir ou quando eu não vou dormir. A insônia, uma questão individual ou tem agrupamentos familiares em que isso acontece? A minha pergunta vem pelo seguinte... Eu vejo, mas eu não sou especialista nisso, muito comumente, é muito difícil, eu nunca vi um casal, os dois insônios. De um modo geral, um tem insônia e o outro dormindo, e o insônia ainda fica irritado, isso dorme o tempo inteiro. Acontece dos dois terem insônia mais frequentemente do que o contrário. Eu tô aqui, nunca parei, mas é verdade. Normalmente vem um reclamando. Eu não durmo bem, eu olho para o lado e ele tá lá. Ainda me irrito isso aí. Né? Mas é muito individual. É muito individual, mas tem uma questão genética às vezes, né? E tem um fator genético também, né? Então, por isso que a gente pergunta se familiar tem e
tudo. Ô, Graziela, e você falou agora da energia elétrica. A energia elétrica nós temos no mundo há muitos anos, né? Não é tantos assim, hein? Mas o que eu quero puxar um outro assunto. É que tem uma coisa que é mais moderna ainda, que é celular. Ah, boa. Essa é ótima. Celular, é o joguinho antes de dormir, é o responder um e-mail e você está na cama, etc. Isso eu imagino que também deve interferir. Muito, muito. Essa é uma questão super importante, porque assim, além da luz, que é uma questão, né, que para a gente dormir a gente precisa sinalizar que é noite e é o escuro, além da luz, que quando a gente põe de tela, tem a luz azul. A luz da tela. Que tem a luz azul, que bloqueia a melatonina, que é o hormônio que ajuda a sinalizar que é noite, não é o hormônio do sono, é o hormônio que sinaliza a noite. Ele é um estimulante. Aí a pessoa fala, não, eu só vejo uma série antes de dormir porque isso me relaxa. Eu falo, o que a série quer? Que você assiste o próximo capítulo. Naturalmente. Né? Então... Trata-se disso, né? Exatamente. E o celular a mesma coisa. Você vai responder uma mensagem, aí de repente alguém mandou alguma coisa e o celular está pronto aí, trabalha para você ficar mais tempo no celular. Então é um super estimulante. É como o All That Science. A pessoa que assiste um All That Science quer assistir outro All That Science. É isso mesmo, mas é isso. A gente quer estimular, a gente quer conhecimento, né? E isso acontece e às vezes a pessoa fala para mim, olha, eu fui só responder um e-mail, quando eu fui ver eu fiquei 1 hora no celular. Então, uma das recomendações da terapia, que é o que eu falei, é mudança comportamental e cognitiva. Uma das principais, tem várias, mas eu peço para tirar o celular do quarto. Aí a pessoa chega e fala, ai, mas eu acordo com alarme. Despertador. Aí eu falo, vai se vira. Né? Mercado Livre, Amazon, aonde você quiser. E compra um, porque eu não quero. Porque você vai ter essa desculpa do Acha outro jeito. Acha outro jeito. E a pessoa vê como isso faz diferença. Fica 2 dias e fala, puxa, eu dormi mais rápido. Eu dormi bem mais rápido, porque eu vi que eu fui ler um livro, que eu não tinha o celular, e isso realmente me ajudou a pegar no sono. Então, Graziela, olha, nós temos... Daqui a pouco nós vamos falar sobre a apneia do sono, porque todo mundo já ouviu isso. E também todo mundo já ouviu insônia, acabamos de falar. Tem só essas 2 doenças do sono? Tem mais de 80 distúrbios do sono, né? A mais prevalente, como eu te falei, que eu acho que é uma pandemia, é a privação de sono, né? A segunda é a apneia, que é 30% da população, e ele fragmenta muito o sono, e é um sono não restaurador, e muitas vezes a pessoa não sabe, se não tem às vezes o parceiro que fala, que percebe, que tem as pausas respiratórias e tudo... Ele vem muito com a sonolência excessiva diurna. O homem tem mais apneia do que a mulher? Tem. O homem tem mais apneia que a mulher. E tem a insônia, que é de 20% a 25%. Qual é o diagnóstico de insônia? A dificuldade para iniciar o sono, ou a dificuldade para manter o sono, que é um sono fragmentado, ou né? Um despertar precoce. E aí são 3 tipos de insônia ou tudo isso é considerado insônia? Pode estar tudo insônia? junto. Deles pode ser os 3 juntos ou pode ser um deles, mas que seja de 3 vezes por semana, no mínimo 3 vezes por semana e mais do que 3 meses. Que aí é o diagnóstico da insônia crônica. Entendi. Uma das principais causas da insônia é falta de rotina, né? Tem que ter horário de acordar todo dia, tem que ter horário de dormir, horário de se alimentar, horário, se tiver cochilo, horário de cochilo regular, né? O problema é isso, não dá para fazer um dia eu quero cochilar, o outro dia não, porque eu tenho outras coisas para fazer. Porque o corpo precisa de um ritmo, né? E isso ajuda. E os homens e as mulheres dormem diferentemente? Tem mais insônia num do que no outro? Sim, a mulher tem 3 vezes mais chance de ter insônia que o homem. Em algum momento da vida, 3 vezes mais? Na verdade, a mulher tem uma predisposição muito maior que o homem, né? Eu acho que todas as fases da vida da mulher é complexa, né? Começa na adolescência, que começa a menstruação,
que vem cólicas, que pode sim ter um impacto no sono. Vai ficando mais velha, vem a menopausa e aí tem uma desregulação hormonal intensa. Depois e os fogachos. Depois da menopausa, do climatério, tem mais insônia, não? Melhora bem, né? Melhora a insônia? Melhora. 50% das mulheres que estão nessa fase do climatério têm uma questão de sono. É muito alto, né? Quer dizer, a cada 2 mulheres, uma tem problema de insônia. Muito pelos fogachos, né? E toda a questão, né, da desregulação hormonal, e tem a questão a mulher na menopausa, os filhos estão grandes, o marido tá não sei o quê. Dormindo. A mulher tem uma questão, eu acho que ela é muito sobrecarregada, né? Ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar da casa, e isso tem um impacto, né? Eu acho que por isso que eu fico imaginando que isso é um dos motivos, além da questão hormonal também, que prevalece mais a insônia nas mulheres. Tá bom, vamos botar os homens para ajudar, para ver se as mulheres conseguem dormir melhor. Quem sabe ajuda. Graziela, hoje nós temos a informação muito importante, não é? De que a gente precisa se exercitar. Existe uma pressão saudável para que a gente se exercite. E existe também uma pressão saudável para que nós repousemos, é o sono. E esses são os 2 extremos do dia, aquele que eu vou me exercitar para me treinar e aquele em que eu vou me botar para dormir e repousar, não é? Como é que a gente faz caber essas 2 coisas no dia? Uma pode interferir com a outra? Pode, é uma boa pergunta, né? A gente primeiro tem que separar a nossa rotina de ter 16 horas acordadas e 8 horas reservada para o sono. Esse é o número mágico, 8 horas de dormir? Não, é de 7 a 9 horas. De 7 a 9. Tem os dormidores longos, que a gente fala, que é mais, né? Que é de 9 a 13 horas. E tem os dormidores curtos, que é muito difícil. Eu estou há anos no ambulatório, é raríssimo. Que dorme 6 horas ou até 6 horas na média, mas não tem impacto diurno. A questão é assim, tudo depende de quem é esse paciente. Tem que ser muito individualizado. Quem é essa pessoa para fazer a recomendação? Se é uma pessoa mais vespertina, eu não posso falar para ela fazer o exercício de manhã, porque ela nem pegou, ainda nem ligou. Né? Então, ela vai fazer o quê? A atividade física a gente vai deixar no período da noite. Deixando um tempo, né? Não para ela ficar, que isso é muito comum entre os jovens, porque a pessoa trabalha horas e horas, ou ela pode ir muito cedo para atividade física ou muito tarde. Eu peço para não ir tão tarde, para dar o tempo do corpo relaxar e poder entrar num outro ritmo, né? De recolhimento, de diminuir os batimentos, diminuir a pressão, a temperatura, toda essa questão que a gente precisa, né? Se preparar para dormir. Que o sono não é liga e desliga, né? E as pessoas que tomam remédio já acham que é esse o tipo de sono automatizado. E quando a gente fala que a gente vai fazer uma religação dela voltar a se conhecer e sentir sono, às vezes o paciente fala para mim, mas eu nem sei como é sentir sono. Porque eu tomo o remédio e eu durmo. Apago. É o liga e desliga. É uma anestesia. É uma anestesia, né? Então, porque se perdeu esse contato. E esse contato que é um processo. O sono não vem liga e desliga. A gente tem que se preparar para dormir. E como eu me preparo para dormir? Eu tenho que me desligar das atividades do dia. Eu tenho que me recolher. Eu tenho que fazer atividades relaxantes. Eu tenho que diminuir a luz. Eu tenho que me organizar para ajudar o sono, para a chegada do sono. Eu faço rituais pré-sono, que aí eu aviso, dou pistas que eu estou indo dormir. Então, tudo isso vai ajudando a chegada do sono. Agora, o que não dá e o que acontece, infelizmente, a pessoa está lá trabalhando e 11h30, desliga, fecha o laptop e vai dormir. E aí fala, putz, eu não consigo dormir. Lógico,
Mas, Graziela, então você toca num ponto que é central. Nós hoje temos sono como uma especialidade das ciências da saúde, na área da saúde. Você tem médicos especialistas em sono. Você tem o fisioterapeuta especialista em sono. E você tem o psicólogo, odonto, que é forte, fono, cirurgião bucomaxilo. Bastante. Porque você otorrino, tem dessas 80 possibilidades de distúrbio do sono, essa necessidade da multidisciplinaridade, não é? Com certeza. Mas aí você tem o psicólogo do sono, o psicólogo especialista em sono, que é seu caso, né? Eu imagino que cada uma dessas possibilidades de distúrbio do sono vai ter que ser atacado ali pelos diversos tipos de profissional. Mas uma das mais prevalentes, se não a mais prevalente, que é a insônia, requer essa preparação, que não é uma preparação durante o sono, requer preparar antes do sono. E possivelmente essa preparação não acontece na hora que você já está na cama. É nessa hora que o psicólogo, especificamente para a insônia, atua mais fortemente, fazendo com que a pessoa entenda que dormir é um processo? Isso é uma parte. Na verdade, a insônia, eu falo, né? O sono é uma questão das 24 horas. Não é só na hora de dormir. Então, é desde a hora que se acorda. Eu acordo sempre no mesmo horário. Eu tenho um ritmo. Porque se eu tenho um ritmo, eu vou dormir bem. Isso vai me ajudar a dormir. Agora, se um dia eu acordo às 7, outro dia eu acordo às 11, outro dia eu acordo às 5... Quer dizer, o corpo, o que eu estou impondo para o corpo é o não ritmo. Ele não tem, ele está totalmente desincronizado. Então, a terapia do sono, a TCCI, Terapia Comportamental Cognitiva para Insônia, ela trabalha com comportamentos disfuncionais e pensamentos disfuncionais. E com isso eu tenho, por exemplo, eu trabalho a psicoeducação, porque é importante como o sono se dá, entender todos os mecanismos, e faz parte a higiene do sono. Higiene do sono. Higiene do sono. E a higiene do sono, quando alguém chega e fala, uma médica indica para fazer a terapia, eu já sei tudo da higiene do sono, não precisa. A higiene do sono é uma parte, ela não é o todo da terapia. O que é a higiene do sono? Então, a higiene... Não é tomar banho antes de dormir. Também pode ser. São hábitos e comportamentos que favorecem um bom sono, né? Um sono restaurador. E isso inclui ter um ambiente adequado de sono, um ambiente com a temperatura adequada, com a iluminação boa, né? Um quarto escuro, sem ruídos, né? Sem barulho, confortável. Então, tudo isso favorece a chegada do sono. Tem a questão da rotina, que é essa coisa de ter um horário para dormir, para acordar, para alimentação, para atividade física, para o trabalho. Tudo isso regula o ciclo circadiano. Tem a questão da alimentação, que é cuidar com o que eu como antes de dormir, principalmente. Não só antes de dormir, mas no período da tarde, evitar estimulantes, por exemplo, Coca-Cola, café... Às vezes até medicação que as pessoas tomam e não têm noção do impacto. Tem que olhar tudo isso. E tem a questão do ritual pré-sono. Você percebe gente que toma remédio para dormir e remédio para acordar? Isso acontece muito. Né? Principalmente os jovens, eu vejo isso muito. Porque... E é automedicação? Ou não, às vezes não? Não. E você pode ver que eles já sabem aonde ir, qual médico procurar. Entendo. Porque não é todo médico. Um médico mais consciencioso vai falar, não é isso. Você precisa mudar a tua rotina. Não é um remédio para dormir, um remédio para acordar. Graziela, alguns remédios para dormir criam dependência física. Né? O sono, o comportamento do cérebro, o comportamento molecular do cérebro é de tal forma que toda vez que você estimula muito determinados receptores... Do GABA. Exatamente. Né? Então, quando você toma muito remédio, isso cria uma certa dependência física. Mas existe também uma dependência... psicológica. É fato isso? É fato. E a terapia comportamental cognitiva, ela ajuda muito na retirada dos sedativos, do hipnótico.
E isso eu consigo te provar pela minha própria experiência, que a gente vai tirando, por exemplo, Zolpidem, Pax, essas coisas que funciona para um curto período, não é terrível, né? Mas não é uma medicação que a gente sabe que para alguns pacientes não é bem indicado, porque uma pessoa que tem uma cirurgia bariátrica, que tem uma propensão a ter uma dependência, e esse remédio é remédio para curta duração, né? Porque é para início, para uma latência, porque ele dura pouco. Todo remédio que dura pouco é fácil de você criar essa dependência e querer aumentar a tolerância, você vai aumentando a dose. E a terapia bem feita e bem indicada funciona? Funciona, ela é Mas tem eficaz. recorrência? As pessoas depois, 1, 2, 3 anos, te procuram de novo dizendo aconteceu novamente? Ou de um modo geral aprende a evitar? Como é que é? Olha, a maioria realmente incorpora, Entendi. porque percebe o funcionamento. É igual Você uma aprende pessoa... a dormir. Você aprende a dormir, aprende, vamos dizer, a criar hábitos funcionais para a tua vida, né? Lindo isso. É igual quem faz uma dieta. Uma coisa é fazer dieta e outra coisa é fazer uma reeducação alimentar. A terapia é uma reeducação. A insônia é uma característica da pessoa. Eu toda a vida dormi mal. Essa é uma frase que a gente ouve. Ou não, Graziela, na sua experiência científica e técnica, a insônia ela acontece a partir de um determinado momento da vida e a partir daí a pessoa passa a ter insônia? Tem Ótima as duas? Pergunta, tem as duas, né? Tem o fator de predisposição. Então, uma pessoa mais ruminativa, mais ansiosa, a mãe teve insônia, tem toda uma questão às vezes uma questão psiquiátrica e tudo. Então, ela tem uma vulnerabilidade para ter insônia. Mas, se a gente for ver, todos esses fatores, alguns a gente vai ter, porque são muitos fatores. Então, não é porque eu tenho esse fator que eu vou desenvolver insônia, mas quando eu tenho esse fator de predisposição e junto com o fator precipitador, que é aquele gatilho, por exemplo, eu tenho uma mãe que tem insônia, sou mais ruminativa, mais preocupada. Aí acontece alguma coisa que quebra a minha rotina e quebra meu estilo de vida e é um rompimento. Um impacto muito forte emocional. Aí, junto esses dois, começa a vir uma insônia. E pode ser que vai vir uma insônia aguda. Né? Porque, por exemplo, eu perdi um emprego. Tenho todos esses componentes, os 2 P's estão aí, que a gente fala dos 3 P's. Aí eu perco meu emprego. E aí eu fico muito preocupada como vai pagar as contas. Isso é um dito popular, né? Tal coisa está me tirando o sono, né? Exatamente. E aí vem uma insônia crônica, eu volto, trabalho, consigo um emprego, eu volto a dormir. Mas tem alguns que não. Que aí é o terceiro P. Que é o desencadeia e... perpetuador. E a terapia trabalha nesse fator perpetuador. O que é o fator perpetuador? São exatamente os comportamentos e os hábitos disfuncionais que eu faço e que vai perpetuando o sono. Por exemplo, vou beber para diminuir minha ansiedade e aí eu durmo mais fácil. E é verdade, ajuda a dormir mais fácil, mas fragmenta o sono, porque ele desidrata. Tomar remédio, que tem um liga e desliga, mas depois tem as consequências, né? A curto prazo ele funciona, mas depois vai precisando cada vez mais. Ficar vigilante com o horário, ficar muito tempo na cama, esse é um problema muito sério. Antes de dormir? Não, na hora que você vai dormir, só que você demora para iniciar o sono. Você não vai na cama com sono muitas vezes. Você vai na hora que você acha que é adequada, calculando as tuas 8 horas de sono. E a gente só pode ir para a cama com sono. O tempo de sono é o tempo de sono, não é o tempo de cama. Isso a gente chama de restrição do tempo de cama. A gente tem que alinhar o tempo de cama com o tempo de sono. E o que acontece com os insones, ele tem um tempo de cama, na maioria dos insones, ele tem um tempo muito estendido e um tempo de sono menor. E aí eu vou alinhar.
Com o diário de sono, que o paciente vai me fazendo todo dia, eu vou acompanhando, eu vou descobrindo qual é o padrão dele. Dessa terapia é muito diretiva, focada, estruturada, que dura de 6 a 8 sessões. Às vezes um pouco mais com a retirada de medicação ou quando é uma insônia mais... que tem outras comorbidades e tudo. Olha, eu fiquei impressionado, Graziela, porque eu te fiz uma pergunta agora há pouco, se você tinha recorrência. E você me disse que não tanto assim. Então, assim, é quase cura, não é? E isso é espetacular. Para um profissional da saúde, você conseguir restabelecer a ponto de ter pouca recorrência e um ponto tão primordial quanto esse, que é dormir. Então deve ser muito gratificante seu dia a dia, né? Muito. Eu amo o que eu faço, eu me realizo. Graziela, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu que agradeço. Eu acho que nós vamos ter que te chamar outras vezes aqui para conversar. Com o maior prazer, eu sou fã número 1. Bom demais. Obrigada. Muito legal.